Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o evangelista Wesley. Nesta manhã eu quero trazer aqui uma palavra para o teu e ao meu coração. Você que está assistindo este vídeo, quero dizer para você que Deus ele tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. A palavra que eu quero deixar aqui nesta oportunidade se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 4, onde vai falar sobre a tentação de Jesus Cristo. Diz assim o versículo 1: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, esta palavra é uma palavra muito poderosa, a qual ela vai nos deixar aqui um grande ensinamento. Jesus Cristo, como todos nós sabemos, ele habitou no meio de nós. Ele se fez carne, ele esteve aqui conosco nesta terra. Mas Jesus, irmãos, ele esteve aqui porque ele tinha um propósito a ser cumprido nesta terra. E esse propósito era de salvação para todos o ser humano, para todas as pessoas. E a Bíblia vai dizer que Jesus, num determinado tempo, ele foi tentado pelo diabo. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus ele tinha voltado do Jordão e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado ao deserto com um propósito. Ele foi levado ao deserto para nos mostrar que eu e você nós podemos também vencer. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias sem comer. Jesus, ele ficou 40 dias sem se alimentar. Jesus, ele estava faminto. Jesus, ele tinha necessidade de se alimentar. A Bíblia vai dizer que o diabo chegou até ele num determinado dia e olhou para ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus, irmãos, o diabo ele se aproveita, o diabo ele é um aproveitador. O diabo ele se aproveita das situações, assim como ele se aproveitou da situação e da condição que Jesus estava. Jesus ele estava jejuando 40 dias. 40 dias Jesus ele não se alimentava. 40 dias Jesus ele não comia, não tomava água. E decorrido esses 40 dias o diabo chegou até ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda com que estas pedras se transformem em pão. Assim como eu disse, o diabo, ele é aproveitador. O diabo, ele chega lançando as suas setas, lançando as suas desgraças sobre a vida do ser humano, para tirar o propósito, para fazer com que aquele propósito que Deus tem não dê certo. Jesus ele tinha um propósito a ser seguido, mas o diabo ele queria que Jesus ele transformasse aquelas pedras em pães, para que Jesus assim entrasse na carne, para que assim Jesus ele desse lado para a carne, para que assim Jesus ele saciasse a sua carne. Mas Jesus estava ali com um propósito de salvação. Se Jesus ele comesse aqueles pão, se Jesus ele tivesse feito a vontade do diabo naquele momento, o plano de salvação não ia ser concretizado. Assim é na vida de cada um de nós, assim é na tua vida, assim é na minha vida. Grandes projetos, grandes coisas Deus ele tem para nós, grandes coisas espirituais, mas às vezes o diabo ele tenta lançar as coisas da carne, ele tenta nos tirar do propósito que Deus tem para nós, ele tenta fazer que nós entramos na carne, que nós iramos, que nós pecamos diante do Senhor, e assim o plano e projeto de Deus fosse anulado na nossa vida. Ei, você que está do outro lado, preste atenção, fique em espírito, fique em verdade, porque
porque o diabo ele está ao nosso derredor, o diabo ele não para, o diabo ele não cessa, o diabo ele vem a todo tempo querer nos tirar a promessa que Deus tem para nós. Assim como Jesus, ele tinha um plano, Jesus ele tinha um propósito, Jesus ali ele estava naquele momento com um propósito, e o diabo, a Bíblia vai dizer que o diabo ele não deixou Jesus em paz, o diabo ele lançou, ele ofereceu pão para Jesus, e Jesus falou para o diabo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é pela palavra que sai da boca de Deus, é pela palavra que você é um vencedor. Se o diabo vir contra a tua vida e querer investir, vença ele na palavra, não vença ele nas forças da tua carne, não, vença ele na palavra, porque é a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarda esta palavra no teu coração e fica firme, porque Deus ele tem um projeto, Deus ele tem um propósito na tua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor.